Versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, que o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que, se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Obrigado. Então, eu acho que é fácil perceber na leitura que nós temos diante de nós um capítulo muito prático. E o que nós realmente queremos fazer hoje da noite, com a ajuda de Deus, e tentar aplicar essas coisas aos nossos corações. Nós queremos aprender lições práticas deste capítulo tão interessante. Como ouvimos ontem de noite na introdução, aqui nesta epístola nós temos as últimas palavras do apóstolo Paulo.
Sem dúvida, as últimas palavras de qualquer homem são importantes. Mas eu acho que todos nós entendemos que é um privilégio ouvir e estudar as últimas palavras escritas por um homem de Deus, como o apóstolo Paulo. Assim, esta epístola merece o nosso estudo. Também ouvimos ontem de noite que as segundas epístolas no Novo Testamento, de modo geral, falam do progresso do mal nos últimos dias. Creio que nós vamos ver isso no nosso capítulo, e certamente amanhã de noite, se Deus permitir, no capítulo 3, certamente isso vai chamar muito a nossa atenção. Nós sabemos que nós estamos vivendo nos últimos dias. Então, mais uma vez, olhando para essa carta, temos que entender que aqui temos uma mensagem muito importante para nós nos nossos dias. Como estudamos ontem de noite, capítulo 1, no capítulo 1 dessa epístola, nós temos várias exortações e incentivos para Timóteo, o homem de Deus. No capítulo 3, nós temos as características dos últimos dias e exortações para os fiéis. No capítulo 4, nós temos a última exortação do apóstolo Paulo para Timóteo. E também nós podemos ver os últimos sentimentos deste grande homem de Deus. Mas olhando para o nosso capítulo hoje, em geral, nós podemos dizer que o assunto diante de nós é figuras do homem de Deus. Figuras do homem de Deus. Quando olhamos para o capítulo em geral, certamente nós podemos sentir problemas e dificuldades. Por exemplo, a primeira parte do capítulo, podemos dizer até versículo 13, destaca muito o assunto de sofrimentos. Versículo 3, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Versículo 9, pelo que sofro trabalhos, e até prisões, como um malfeitor. Versículo 10, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Versículo 11, se morrermos com ele. Versículo 12, se sofrermos. Então o contexto de sofrimento na primeira parte do capítulo. Na segunda parte, o que nós vemos destacado é o efeito de falsos ensinadores. Por exemplo, no versículo 14, nós lemos de contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Versículo 16, nós lemos de falatórios profanos que produzirão maior impiedade. Versículo 18, nós lemos de homens que se desviaram da verdade. E no versículo 23, nós lemos de questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Então, na segunda parte do capítulo, estamos pensando muito no efeito de falsos ensinadores entre o povo de Deus. Então podemos pensar, mas que adianta? Só sofrimento e problemas causados por falsos ensinadores. Que adianta? Não tem nada para nos animar aqui. Mas é exatamente isso que eu gosto muito neste capítulo. Porque seria impossível ler este capítulo sem notar que Paulo está destacando, sabe, Timóteo, apesar das dificuldades dos últimos dias,
Tem muita coisa para nos animar. Podemos sentir isso bem no início do capítulo, onde Paulo está animando o seu filho na fé. Ele diz, o que de mim, entre muitos testemunhos ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Podemos pensar, mas não tem futuro. Paulo diz, mas tem futuro. Timóteo, logo eu vou morrer. Mas tem que continuar ensinando os outros que vão ter como passar adiante essa grande mensagem. Então, Paulo tem uma mensagem bem positiva aqui. Só mais 2 exemplos disso. Nós temos o assunto do versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo. Podemos deixar fora, como ouvimos ontem de noite, a palavra que. Lembra-te de Jesus Cristo. Em vez de ficar desanimado com os sofrimentos e os problemas, Paulo diz, lembra-te de Jesus Cristo. E nas horas mais difíceis, nós podemos meditar sempre no nosso amado Salvador e não precisamos cair no desânimo. E também tem versículo 19. Naquela segunda parte do capítulo onde Paulo fala do efeito dos falsos ensinadores, novamente poderíamos pensar, mas que adianta? Como é que o coitado Timóteo vai conseguir enfrentar estes homens? Ele diz no versículo 19, todavia o fundamento de Deus fica firme. Então tem certas coisas no capítulo que deveriam nos animar, até nas horas mais difíceis. E quem sabe, mais uma coisa que chama a nossa atenção, apesar de todos os problemas e dificuldades, este capítulo mostra o prazer que Deus tem num servo fiel. Falamos de falsos ensinadores, mas Deus sempre tem prazer num servo fiel. Versículo 4, nós lemos, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Versículo 15, nós lemos, procura apresentar-te a Deus aprovado. E mais tarde, no versículo 21, nós lemos, de um vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor. Então, é um capítulo para nos animar, que apesar dos problemas, é possível viver para o agrado do nosso Deus. Mas rapidamente eu só quero mencionar as várias figuras que nós temos aqui neste capítulo do homem de Deus. No versículo 1 nós lemos do filho, meu filho. No versículo 3 nós lemos de um bom soldado, o homem de Deus como um soldado. Versículo 5, nós lemos de um atleta, quem sabe não aparece na nossa versão, se alguém também milita. Essa vez nós não estamos pensando no soldado, mas a palavra quer dizer que está falando de um atleta. Então, nós vemos o homem de Deus como um atleta. Versículo 6, nós temos o lavrador. No versículo 15, nós temos o obreiro, que não tem de que se envergonhar. E por fim, no versículo 21, nós temos o vaso, como eu já mencionei. E por fim, no versículo 24, nós temos o servo do Senhor. Podemos dizer 7 figuras do homem de Deus. Eu sei que o primeiro, o filho, e o último, o servo de Deus, do Senhor, não são ilustrações, mas até títulos deste homem Timóteo. Então são um pouco diferentes. Então, quem sabe nós não vamos tirar tanto tempo pensando nessas figuras, mas vale a pena dizer, só ligando essas 2 figuras, o filho primeiro e depois o servo do Senhor.
Vale a pena dizer, querendo servir, como escravo é a palavra, querendo servir a Deus, em primeiro lugar, nós temos que ser filhos. Então, a ordem é importante. Primeiramente, vemos o filho, e depois, nós vemos o servo do Senhor. Mas pensando nas outras 5 figuras que nós temos, o soldado, o atleta, o lavrador, o obreiro, o vaso, eu creio que cada figura destaca uma verdade bem prática para nós. Quando Paulo fala do soldado, ele está pensando no grande perigo de ficarmos distraídos. Porque nós lemos aqui no versículo 4, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Uma lição importante para nós. O perigo de ficar distraído. Quando pensamos no atleta, estamos pensando no perigo de ser desclassificado. Se alguém também milita, correr como atleta, não é coroado se não militar legitimamente. Então nós queremos tirar tempo nisso, para notar a importância de obedecermos a palavra de Deus em todos os aspectos da nossa vida, para não perder o galardão no final. Quando pensamos no lavrador, vemos o perigo de desânimo. Tem uma palavra muito importante no versículo 6, o lavrador que trabalha. A palavra significa trabalhar até cansar. Trabalho duro. E nós devemos notar que é o lavrador que trabalha até cansar, que tem o direito de gozar os frutos. Então vemos o perigo de ficar desanimado e perder essa oportunidade de gozar dos frutos. O obreiro, no versículo nós lemos do perigo, o perigo de ficar envergonhado. No capítulo 1 nós já temos pensado no assunto de ficar envergonhado, mas perante homens. Aqui temos o perigo de ficar envergonhado perante Deus. Por quê? Por causa da nossa falta de entendimento nas coisas de Deus. Não estudando a Bíblia como deveríamos, nós não vamos ter como manejar bem a palavra de Deus, e assim tem este perigo de ficar envergonhado. Em versículo 20 e 21, nós temos o vaso. Em versículo 21, mostra claramente que Paulo está pensando no perigo de ficar contaminado. Ele diz, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra. Vamos aprender a lição. Querendo ser úteis no serviço de Deus, nós somos somente vasos, mas temos que ser vasos limpos. É a única maneira em que nós podemos ter vidas úteis no serviço de Deus. Então, eu acho que eu não vou dizer mais por enquanto. Eu acho que nós entendemos que não vamos ter tempo para entrar em todos os detalhes do capítulo. Eu acho importante estudar essas várias figuras que eu já mencionei, e tem outros assuntos importantes no capítulo também. Então nós contamos com a ajuda dos nossos amados irmãos para nos ajudar neste estudo, e como sempre dependemos da ajuda de Deus. Então nós vamos começar no primeiro versículo. E no primeiro versículo, sempre é importante notar essas palavras, pois. Tu, pois, meu filho. Por que ele diz pois? Nós já temos estudado ontem de noite
O final do capítulo 1, onde nós lemos de homens, muitos homens, que se apartaram do apóstolo Paulo. E depois, nós lemos deste amado irmão Onesíforo, que se dedicou ao serviço de Paulo, procurou e ajudou o apóstolo Paulo. Então, agora entrando no capítulo 2, Paulo quer dizer para Timóteo: tu, pois, meu filho, tem que evitar o exemplo destes homens que se apartaram do apóstolo. Tem que seguir o exemplo deste amado irmão Onesíforo. Então, Onesíforo seria um ótimo exemplo de um homem que provou na prática a força e a graça que há em Cristo Jesus. Ele assumiu uma tarefa das mais difíceis e não lhe faltou força e graça no ressurrecto Salvador. Então, Timóteo vai ter o mesmo recurso. Sim, isso é muito importante. O versículo não diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te. Diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Não é que ele vai ter que achar força e poder em si mesmo. Mas Paulo está destacando: tem um recurso. E tem outros exemplos, outros irmãos como Onesíforo, que já provaram a realidade disso. Tem que seguir o mesmo exemplo. Tem recursos, tem que se servir. Seu José. A graça de Deus, ela é como um fortificante na vida do crente. Quando estamos fracos, desanimados, procuramos um fortificante para nos restabelecer, para nos mantermos em pé, para continuarmos. E na nossa vida espiritual, a graça de Deus é um fortificante. Exatamente. Muitas vezes nós destacamos um aspecto da graça de Deus. A graça de Deus que nos salvou. Quer dizer, o favor imerecido de Deus. Mas quem sabe nós não destacamos como deveríamos o assunto que o Senhor está destacando. Que na graça de Deus nós achamos força espiritual para qualquer situação que enfrentamos. Esta é a terceira vez que a palavra graça aparece na carta. Versículo 2 do capítulo 1. A graça que vem de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 9, a graça que nos foi dada lá no propósito de Deus em Cristo, antes dos tempos dos séculos, podemos nos regozijar nisto, mas esta graça agora em versículo 2 é algo atual, algo presente nesta hora, que está disponível a nós. Mas como é que vamos provar isto na nossa vida? É a minha pergunta. No final do versículo, nós vemos a fonte dessa graça, que há em Cristo Jesus. Eu creio que este é o segredo. E será que poderíamos ligar isso com o versículo 8 já? Lembra-te de Jesus Cristo. Então, como é que nós vamos enfrentar as horas difíceis? Onde vamos achar a graça que precisamos? Meditando na pessoa do nosso amado Salvador. Capítulo 1 e versículo 13. Lemos da fé que há em Cristo Jesus. Ainda no mesmo versículo, o amor que há em Cristo Jesus. Agora nós lemos da graça que há em Cristo Jesus. Se eu estivesse escrevendo o versículo 1, eu teria dito: tu, pois, meu filho, fortifica-te no poder que há em Cristo Jesus. É interessante que a graça aqui supre aquilo que nós precisamos. Sim. Seu James, será que Paulo não está lembrando dele mesmo? 2 Coríntios 12, aquele espinho na carne que afligia tanto ele, e o Senhor disse: a minha graça te basta. Sim.
minha graça. A ele graça dá que se encontra nele. em Cristo. Aham. Exatamente, isso ajuda. Então podemos entrar no versículo 2. A força agora não é mais só na luta, mas na preservação da doutrina. O senhor concorda que temos 4 direções no versículo? Sim, o senhor quer explicar isso para todos, quem sabe? Paulo, Timóteo, agora com a responsabilidade a ensinar e assim passar a doutrina para uma terceira direção, mas já com a previsão de escolher homens aptos, não só para manter a verdade na sua vida, mas com a capacidade a ensinar uma quarta geração. Quem sabe o senhor fala mais? Sim. No capítulo 1 nós notamos no versículo 14, guarda o bom depósito. Isso é importante. Mas vemos algo que vai além disso aqui. Além de guardar este bom depósito, nós temos que sentir a responsabilidade de passar adiante. Comunicar para outros. Então Paulo sentiu essa obrigação de passar este bom depósito adiante a Timóteo. Timóteo vai ter que achar homens certos com habilidade, homens fiéis, que também têm a capacidade para ensinar. Ele vai ter que passar adiante este depósito para eles, tendo em vista a possibilidade deles passar adiante para a quarta geração. Este é um versículo que ensina claramente que a verdade de Deus é conservada para gerações seguintes através de homens fiéis. Nós diríamos, não, a palavra de Deus sempre permanece aí. É verdade, claro. Mas não somente a palavra de Deus, mas homens que creem, entendem e transmitem a verdade são indispensáveis para a manutenção do padrão elevado da verdade para o futuro. Concordo? Eu concordo plenamente. Eu acho interessante, Paulo está escrevendo para Timóteo. Ele não diz, Timóteo não vai ter que preocupar mais, porque agora tem essa carta. Pode dar para eles. Eles podem ler. Não, bem nessa carta, ele está pensando na obrigação de ter, a necessidade de ter homens fiéis para transmitir a boa palavra de Deus. O senhor teria como descrever para nós o que na realidade aconteceu na vida de Timóteo? Será que ele assistiu reuniões de ministério, onde Paulo era o ensinador, vamos dizer? As testemunhas seriam outras pessoas que estavam ali na mesma reunião? O que aconteceu? Me parece que Paulo está pensando em ministério público aqui, por isso ele diz entre muitas testemunhas. Eu não tenho dúvida que aquele homem de Deus conversou muito com o seu filho na fé, nas viagens e tudo. Mas no contexto aqui ele está pensando, eu creio, no ministério público. Reuniões como estas, aqui. Exatamente. Paulo não tinha crenças secretas. Não. Coisas que ele só dizia para uns amigos íntimos com medo que fossem ventilados. Ninguém nunca precisa guardar em segredo a verdade de Deus. Mas o que Timóteo tinha de fazer então? Será que ele tinha de identificar os homens fiéis a fim de transmitir este ensino para eles particularmente? Ou será que ele esperava que os homens fiéis estariam ali na reunião a fim de ouvir? Eu não sei, eu acho que ele tinha uma certa responsabilidade de tentar procurar tais homens. E
nós notamos de passagem a ordem que nós temos aqui, em primeiro lugar ele estava procurando homens fiéis. Bem importante, não estava olhando em primeiro lugar na habilidade dos homens, mas ele queria achar homens fiéis que sejam idôneos em segundo lugar para também ensinarem os outros. Então, Timóteo tinha uma certa responsabilidade de tentar achar estes homens, eu creio. O senhor concorda com isso? Eu concordo. Mas será que dá para aproveitar este pensamento só para transmitir a todos os presentes a necessidade de se fazer presente nas reuniões de estudo bíblico, conferências, estudos bíblicos como este aqui? Porque querendo ser ensinado, querendo o conhecimento da palavra de Deus, tem que estar em reuniões como esta. Sim, nós temos crentes novos aqui conosco. E se Cristo não vier, o futuro do testemunho está nas suas mãos. Então é muito importante começar já a estar nas reuniões, a ouvir e meditar nos ensinamentos da palavra de Deus. Porque o futuro da obra, se Cristo não vier, o futuro da obra está nas suas mãos. Hoje em dia surgimos a responsabilidade dos anciãos na igreja. De fazer o quê? Ensinar os outros jovens. Sim, interessante que encontramos essa frase exatamente neste contexto. Homens idôneos para ensinar, leva-nos a pensar no ancião. Às vezes ele vai ensinar em particular, às vezes vai ser uma palavra de ministério, mas certamente os anciãos têm essa responsabilidade. Estava observando em Tito 2, fala de mulheres sérias que estão em condições de ensinar as mulheres novas. Sim, a palavra é diferente, treinar em coisas práticas no contexto de Tito. A ideia não é, eu vou ter uma reunião privada com vocês, vou transmitir alguma coisa para vocês, e vocês vão transmitir para outros. A ideia então seria assim, que Timóteo veria pessoas de confiança, em que essas pessoas seriam capazes, idôneas de transmitir para outros o ensino da palavra de Deus? Sim. Não era uma reunião secreta, privada, não. Nunca lemos disso nas Escrituras. Mas por que Paulo fala assim? Ele fala no final do versículo dos outros. Mas logo Paulo vai morrer. Então como é que ele tem como atingir aqueles outros que quem sabe ainda não se salvaram? Somente através de Timóteo ensinando outros que vão, enfim, ensinar aqueles outros. Então, por isso é tão importante cada geração sentir a sua responsabilidade de ensinar a próxima geração. Sr. James, quem sabe devemos examinar esta expressão homem fiel. Quem é homem fiel? Quais são as características? Quem sabe o resto do capítulo vai nos ajudar. Mas os irmãos sabem que essa palavra fiel, encontramos a palavra, eu acho, 17 vezes nas 3 epístolas pastorais, é uma palavra-chave. Então, leva-nos a pensar em fidelidade. Confiança, em que pode confiar, mas eu acho importante destacar a ordem. A fidelidade vem antes do fato de ser idôneo, apto a ensinar. Sim. Muitos gostariam de ensinar, mas não são fiéis. Não estão pondo em prática a palavra na sua própria vida. Exatamente. Este é o problema. Entrando no versículo 3, interessante que imediatamente depois de falar da responsabilidade de ensinar toda a verdade de Deus, Paulo diz, sofre, pois, comigo as aflições. Ele está dizendo para Timóteo, me parece, Timóteo, não vai ser fácil.
todos não vão gostar. Vai ter que enfrentar sofrimentos, bem como eu tenho enfrentado. O senhor está pensando na possibilidade de certas pessoas rejeitar a verdade ao ouvir? O ensinador como Timóteo ser criticado, humilhado até? Exatamente. E nós sabemos que em todas as épocas, os homens de Deus que realmente queriam ensinar toda a palavra de Deus, enfrentaram sofrimentos. Senhor James, por isso que nós começamos o versículo, fortifica-te na graça, sendo assim para enfrentar o sofrimento e as dificuldades, né? Primeiro ele prepara ele. Exatamente. Na graça de Deus ele vai ter recursos para enfrentar estes sofrimentos. Então aqui neste versículo e no versículo seguinte temos a primeira figura, o soldado, o bom soldado de Jesus Cristo. Este soldado não está no quartel, ele está já na frente do fogo, vamos dizer, na guerra. Sim, entrando no versículo 4, ele muda a palavra. No versículo 3 nós temos a palavra soldado. Versículo 4 ele diz, ninguém que milita. E agora, como o irmão falou, estamos pensando no soldado em serviço ativo. Então, poderíamos imaginar, facilmente podemos imaginar a diferença entre um soldado, verdadeiro soldado no quartel e na guerra. Tem certas coisas que ele vai fazer no quartel, mas na hora da guerra ele vai se esquecer daquelas coisas. Não vai ter tempo. Não vai querer se atrapalhar com aquelas coisas. Então essa é a figura que temos no versículo 4. Eu entendo que a palavra sofrer aqui significa aguentar, suportar as provações. Né? E o soldado é treinado para isto, né? Sim. São José. Eu não sei se está incluído no assunto, mas vivemos num mundo de engano hoje que prometem tantas coisas e, enfim, só coisas boas. Os nossos ouvintes, eles deveriam ouvir de que o chamado para Deus não são as 1000 maravilhas aqui. Eles devem ser avisados deste fato? Sim. Isso é importante. A Bíblia não promete um mar de rosas para o salvo. E essa passagem é uma de muitas passagens que mostram isso para nós. Mas tem um assunto muito importante que nós precisamos destacar no versículo 4. Ninguém que milita, aquele soldado ali na guerra, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Então nós temos que pensar seriamente. Temos que viver neste mundo. A Bíblia ensina que nós deveríamos trabalhar. Mas será que nós estamos nos atrapalhando muitas vezes com as coisas, os negócios dessa vida? Podemos pensar no nosso serviço. Podemos pensar nos nossos estudos. E será que nós estamos agindo como soldados no quartel muitas vezes, em vez de agir como soldados na guerra? Deveríamos pensar nisso. O soldado, seu James, nos traz à lembrança os deveres dele. Ele é convocado para a guerra, ele não está pensando nos seus 1001 direitos, ele tem sim muitos deveres. E o bom soldado não abandona, não abandona o seu posto. Aí nós vimos alguns que, por causa das aflições,
parece que desertaram da luta. Ontem lemos os da Ásia, vamos ver em capítulo 4 de Demas, Sim. que fugiram do posto. Eu acho que é bom que falou de Demas no capítulo 4, versículo 10. Ele é um bom exemplo do que nós temos aqui. Demas me desamparou amando o presente século. Não diz que ele caiu no pecado, somente amando o presente século. Nas palavras, na linguagem do nosso capítulo, deixando os negócios dessa vida se atrapalhar. É um grande perigo. São José. Em Hebreus lemos, deixemos todo o embaraço. Sim, exatamente. Eu vejo um paralelo muito interessante entre aquela passagem em Hebreus 12 e essa passagem, porque temos os três pensamentos aqui. O perigo do soldado ficar distraído, o perigo do atleta ficar desclassificado, o perigo do lavrador ficar desanimado. E podemos ver os três pensamentos também em Hebreus capítulo 12. Diz no final do versículo 3, o bom soldado de Jesus Cristo, parece que o Jesus Cristo é o comandante, o capitão. É ele que alista o soldado para a guerra. É ele que a gente tem que agradar. O senhor entende isso? Eu não tinha pensado exatamente assim, mas eu aceito isso. Sim. Então, como eu disse na introdução, nós temos que notar essas três vezes que eu destaquei no capítulo. Aqui temos a primeira, onde Paulo quer mostrar para Timóteo, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades, é possível agradar a Deus na sua vida. Então, deveríamos ter este motivo, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, quem sabe, falando com jovens aqui conosco, o que os nossos jovens irmãos pensam disso? Quem sabe está na hora para nós mudar um pouco os nossos motivos. Temos que ganhar aqui neste mundo, temos que sobreviver. Mas será que acima de tudo nós temos este desejo de agradar aquele que nos alistou para a guerra? Eu creio que tendo este motivo, isso ia mudar muito as nossas vidas. Então, gostaríamos de ouvir mais dos nossos irmãos, irmãos que não nos ajudaram ainda. Podemos entrar no versículo 5, tem mais alguma coisa? Pode falar. Eu só quero que tire uma dúvida. Não devemos dizer que servir a Deus é só para super-homem? O jugo é suave, o fardo é leve, tem descanso para a alma? Pode ampliar um pouco mais sobre isso? Sim. Aquele versículo que citou, em Mateus 11, versículo 28, nós podemos dizer que temos o descanso do pecador. Eu vos aliviarei. Mas no próximo versículo 29 temos o descanso do servo. Então todo salvo pode gozar o descanso do pecador. Todos nós gostamos de meditar nisso. Mas será que todos nós estamos gozando o descanso do servo? Será que nós estamos servindo a Deus nas nossas vidas? Porque cada pessoa salva deveria fazer isso. Então, versículo 5. Seu James, desculpe. Não tem problema. Como seria, no versículo 4, se embaraçar com o negócio desta vida? Vamos supor Timóteo, ele pregando lá, digamos, em Éfeso, e aí ele abre uma loja lá em Roma. Aí o coração dele está metade em Éfeso, ou menos, quem sabe,
e a outra metade preocupada com a sua loja lá em Roma? Seria um exemplo? Sim, poderia criar muitos exemplos, né? Mas temos que trabalhar. Nós já destacamos isso. A Bíblia ensina isso, que temos essa responsabilidade. Mas tem um limite. E nós conhecemos irmãos que recusaram até promoção no seu serviço, não abriram mais uma loja, ou disseram, não vou mais adiante nisso, fico onde eu estou. É difícil fazer isso, mas conhecemos irmãos que já fizeram isso, e são irmãos muito úteis entre o povo de Deus. Então, a minha pergunta, um desafio para os jovens entre nós, será que temos jovens aqui que estão dispostos a dizer, não, eu acho que eu não vou mais adiante. A prioridade para mim é ser útil entre o povo de Deus na igreja local. Então, é um desafio para todos nós. Sr. James? Não, tem lugar para os dois. Não, só para ficar bem claro, o senhor falou do descanso do salvo e o descanso do servo. O assunto do descanso do servo, só amplia um pouco mais, porque... Sim. Vamos ler o versículo. Mateus capítulo 11 e versículo 29. Depois de dizer no versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O descanso do salvo, do pecador. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Então temos serviço. Pode ser serviço cansativo até, que vai exigir muito de nós. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, neste serviço cansativo de Deus, e nós vamos ver isso no versículo 6, tem um descanso que o crente relaxado nunca vai provar. Isso ajuda? Eu achei importante essa colocação, porque nem sempre a gente percebe este detalhe nesse versículo, né? Muitas vezes damos graças a Deus pela nossa salvação e pensamos, tudo bem agora. E só o começo. E o que nós queremos ver? E crentes novos entendendo, sim, graças a Deus eu sou salvo, mas o que Deus quer na minha vida? E assim estes crentes, com a ajuda de Deus, vão provar este descanso do servo que nem todos vão provar. Infelizmente, todos deveriam. Para ter o descanso do servo, tem que trabalhar como servo. Exatamente, até cansar. Trabalho cansativo. Seu Carlos. Seu James, sobre ainda essa expressão, aqueles que estão embaraçados com os negócios desta vida. A palavra do apóstolo tinha muito peso, pois Paulo não estava embaraçado com as coisas desta vida. E esse homem, ele havia até deixado os seus próprios direitos como apóstolo, 1 Coríntios 9. E eu estou me lembrando de um outro homem, Neemias. Ele estava na batalha como um soldado para reconstruir os muros de Jerusalém. E ele não estava embaraçado com os negócios dessa vida. Ele até mesmo não comeu o pão do governador, visando o bem daquele povo. Então eu acho que tem os dois lados. Sim. Precisamos trabalhar, todos nós, mas precisamos de homens assim que dão um exemplo para os demais. Homens que estão dispostos a abrir mão dos seus direitos, sim, visando o bem, o progresso do Evangelho. Sim, isso é importante. É realmente difícil tratar deste assunto. Será que estamos dizendo que o irmão nunca deveria fazer mais serão? Será que estamos dizendo que aquele crente que está estudando de noite deveria, a partir de agora, parar os seus estudos? Não estamos dizendo isso, mas estamos dizendo que deveria pensar nestes assuntos. E aquele irmão que está fazendo muito serão,
ele deveria sentir isso e orar sobre isso. E Deus tem como mudar as circunstâncias da vida dele. Eu sei que dizendo não vou fazer mais serão, logo eles vão dizer, então tem mais uma fila de pessoas dispostas a fazer. Eu entendo isso. Mas será que estamos sentindo essas coisas? Será que temos o desejo de escapar destes laços, destes problemas? Essa é a minha pergunta. Então, realmente temos que entrar no versículo 5. Só ia dizer, seu James, que muitos não estão fazendo serão. E numa série e nas pregações não aparece, muitas vezes. Tais crentes vão perder muito, sem dúvida. Então, versículo 5, temos a figura do atleta. Se alguém, podemos dizer, corre como atleta, não é coroado, senão militar legitimamente. Então, se temos já ouvido bastante da prioridade de agradar, agora é o prêmio que aquele a quem estamos tentando agradar. A questão é, será que temos obedecido as regras que ele tem nos deixado no exemplo da atleta? Sim. Se nós saímos das regras, por exemplo, o atleta correndo num estágio, entrando num atalho e não correndo toda a corrida, pode saber. Pode chegar primeiro se quiser, mas o prêmio não será dele. Sim, todos nós, até sem interesse no mundo de esporte, nós temos ouvido de exemplos disso. Alguém chegando em primeiro lugar. Todo mundo quase adorando aquela pessoa. Mas daqui a pouco ouvimos de drogas. E não cai em segundo lugar, não ganha nada. Como se não tivesse corrido. Todo aquele esforço em vão. Este é o quadro que nós temos aqui. É um quadro sério, porque no mundo em geral tem a ideia que qualquer coisa serve. Um bom esforço, então nós não vamos criticar. E às vezes essa ideia pode entrar até entre nós. Não vamos criticar essas outras religiões que estamos fazendo muito esforço. Temos que correr legitimamente, conforme a palavra de Deus, ou não vamos ganhar nada. Vamos perder o prêmio. Então, temos que nos esforçar, mas o nosso esforço não é suficiente. Temos que nos esforçar conforme as regras. Seu James, sobre o assunto de servir ao Senhor, vai demandar, para mim uma coisa pessoal, vai demandar muito exercício de coração. No Velho Testamento, havia possibilidade de alguém fazer um voto a Deus, mas que este voto não fosse uma coisa precipitada, compreende? Precisava ser muito bem pensado. E servir a Deus não é uma coisa de um impulso, meio de repente. Deve vir de muito exercício do coração, para não ser algo precipitado. Começar e depois não. Vai exigir muito desprendimento e dedicação de tal pessoa. Sim, mas cada crente deveria ter este exercício. Nós não estamos dizendo que alguns vão pensar nisso e decidir, não, mas isso não é para mim. Cada crente deveria ter este exercício. Será que o apóstolo Paulo tinha medo de Timóteo? Que ele não ia correr de acordo com as normas? Eu creio que não. Eu não vejo isso. Vemos muitas exortações práticas nessa epístola, dirigidas a Timóteo, mas não temos o direito de examinar cada exortação e dizer, mas
Então, Paulo tinha alguma dúvida. Então, isso mostra para mim a importância de ensinar essas coisas para crentes que estão andando bem. Quando falamos destes assuntos, nós não estamos criticando os nossos irmãos. Reconhecemos que temos irmãos, graças a Deus, que estão andando bem nessas coisas. Mas ainda deveríamos seguir o exemplo de Paulo e continuar a ensinar essas coisas. Será que 1 Coríntios 9 poderia nos ajudar nisto? Paulo mesmo temia que ele não subjugando o corpo dele, ele poderia ser reprovado. Então não só o perigo de Timóteo, mas o perigo próprio dele. Então cabe a todos nós isto. Não é o que está sugerindo algum defeito já detectado. Não. Mas o perigo existe. É bom dizer isso. O perigo existe em qualquer crente. Então todos nós precisamos dessa exortação. Quando Paulo escreveu aqui, sem dúvida o Espírito de Deus tinha nós também em vista. Sim, sem dúvida. Então versículo 6... Seu João, pode falar. O atleta para correr, ele precisa se preparar antes. E para nós, os crentes, será que precisa ter um preparo? Sim. É um estudo muito interessante ligar Hebreus 12... este capítulo e também 1 Coríntios capítulo 9 e pensar no quadro do atleta. Aqui, a única coisa que Paulo está destacando é a necessidade de correr legitimamente. Mas é um estudo muito importante pensar nessas outras coisas. Porque às vezes o atleta, ele corre por 10 segundos para ganhar o prêmio. Mas ele passa horas bem difíceis. E muitas vezes, quando os amigos dele estão saindo para comer alguma coisa, para fazer o que os mundanos fazem, aquele atleta, ele vai dizer, não, eu não posso participar porque eu tenho em vista aquele dia quando eu vou correr para ganhar um prêmio. Então, tudo isso nós podemos aplicar bem à nossa vida cristã. Então, versículo 6, o lavrador que trabalha, e realmente temos que destacar essa palavra, significa trabalhar até cansar. Como o seu Alessio já destacou, é muito fácil começar. Mas o que nós temos aqui é persistência. Começar o trabalho não é tão difícil, mas continuar é muito difícil. E o que nós aprendemos aqui é somente aquele que continua se esforçando vai ter o direito de gozar dos frutos. Tiago 5 destaca que o lavrador, ele espera o precioso fruto com paciência. Muitas vezes o lavrador trabalha tanto para lavrar a terra e semeia e às vezes não colhe nada. Não vem chuva, Deus seca e tanta coisa. E na obra de Deus também, quantas vezes é semeada a palavra, e esforço feito e de momento não se vê fruto. Tem que ter paciência para continuar, né? Sim, mas o fruto não é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é este trabalho cansativo. Essa é a nossa parte. E deixamos o fruto com Deus. O trabalho produz mais trabalho. Começando um trabalho, você teve que trabalhar bastante e é só o começo. Vai dar mais trabalho. Exatamente. Vai produzir mais trabalho.
Exatamente. Poderíamos imaginar isso no caso do fazendeiro também, lavrador. É a mesma coisa. Havia pessoas que disseram para o Senhor Jesus, eu te seguirei, sem pensarem no que implicaria isto. Exatamente. Tem, naquelas passagens, tem aquele conflito, Senhor, deixe-me primeiro, mas não pode dizer Senhor e dizer deixe-me primeiro. Então temos que escolher, ou eu primeiro, ou o Senhor em primeiro lugar. Assim, nós temos 3 recompensas nesses versículos aqui. A satisfação de saber que agradou aquele que, vamos dizer, é o comandante, tá? Ser coroado, ganhar uma coroa, isso dá satisfação e uma recompensa tremenda. A recompensa do lavrador, ele é o primeiro a gozar dos frutos. Mas eu tenho uma dificuldade aqui. Pensando no caso de Timóteo, em qual sentido? Ele tinha como gozar os frutos. Vamos supor, ele, como pastor de uma igreja local, ele encaminhou, vamos dizer, um jovem ao caminho certo. Então, será que ele tinha uma satisfação ao fazer isso? Mas como é que ele participou os frutos do seu trabalho? Estava pensando em 3 João, versículo 4. João diz, não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Será que ele estava gozando dos frutos? Eu creio que sim. Então tem os 2 aspectos. Tem o fruto agora, em termos de salvação de almas, em termos de crescimento espiritual do povo de Deus, tem este fruto. Eu não posso descartar também o aspecto futuro, que claramente nós temos no versículo anterior, mas eu não posso descartar isso também, a recompensa no futuro. Será que podemos dizer que Paulo, que ajudou a Timóteo, trabalhou com ele desde que se converteu, agora vendo Timóteo e disse, não tenho ninguém de igual sentimento. Eu acho que Paulo estava gozando dos frutos do seu trabalho. É um bom exemplo. O lavrador precisa muito de paciência, porque o fruto não aparece no mesmo dia que se semeia, mas quando nós usamos boa semente, conforme as regras, com certeza, Deus vai dar o fruto desejado. No seu tempo. No seu tempo. Exatamente. Então nós podemos ter confiança nos resultados. O perigo é ficar desanimado antes de ver o fruto. Este é o nosso grande perigo. Ou querendo produzir um resultado que não seja de Deus? Sim. Que não seria fruto no verdadeiro sentido, não é? Então, versículo 7, eu acho este versículo muito importante. Considera o que digo. Por quê? Por que Timóteo precisa tirar tempo, não somente para ler uma vez essas coisas, mas meditar nisso? Por quê? Porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então, por que sempre destacamos a importância de não somente ler, mas meditar na palavra de Deus? Porque fazendo isso, temos uma promessa aqui. O Senhor vai nos dar entendimento. Ele vai abrir as verdades das Escrituras para nós. E sem tirar aquele tempo para meditar, nós não vamos ganhar essa bênção. Será que está nos mostrando que não entendemos tudo que está numa passagem, a primeira leitura? Sim, certamente.
tem o perigo de uma leitura superficial. É muito fácil ler rapidamente. Não vejo problema nenhum nessa passagem. Muito fácil. Mas então, leia de novo. E de novo. E logo não vai dizer isso. Mas vai achar riquezas espirituais na boa palavra de Deus. Da escolha de Daniel não se contaminar com o manjar do rei, escolheu água e legumes. E Deus acrescentou conhecimento, inteligência e sabedoria à atitude de Daniel. Parece que Paulo pedindo que Timóteo considerasse isso, que o Senhor faria a parte dele, assim como fez com Daniel. Sim. Seu Lindsay ia falar. Estou pensando, ele acabou de nos dar 3 exemplos. Eu acho que ele apenas deu um esboço, realmente. É para nós considerar os 3 exemplos, meditar, ponderar nos 3 exemplos que ele acabou de dar. De novo digo que eram apenas esboços. Ao meditar, o assunto vai crescer. Sim, como nosso irmão seu Joel estava falando do treinamento do atleta, ele não falou deste assunto, mas meditando nessa passagem, vamos começar a pensar nesse tipo de coisa. Acabamos de ouvir da paciência do lavrador. Não está escrito aqui, mas é um ponto válido. Sim. Meus irmãos vão ter que me ajudar para ir um pouco mais rápido agora. Quem sabe versículo 8, ele está mostrando estes exemplos é interessante se examinar, etc. Mas não se esquece, tem o exemplo supremo. Lembra-te dele. Eu estava até tentando entrar que o Salvador mesmo é o exemplo dessas 3 coisas. O bom soldado, o atleta, o lavrador. E podemos encaixar ele em todas estas coisas, mas eu não quero atrapalhar. Sim, e voltamos de novo para Hebreus capítulo 12, onde nós lemos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia e corramos com paciência. 3 assuntos que destacamos agora, a carreira que nos está proposta olhando para Jesus. Então é a mesma coisa, novamente temos o exemplo supremo. Por que a referência a Davi? A descendência de Davi? Eu creio que está destacando a humanidade dele. Eu não sei se os irmãos têm algum outro pensamento sobre isso. Sim, a humanidade do Senhor Jesus Cristo, bem como a realeza de Cristo. Ressuscitou dos mortos, a divindade do Senhor Jesus Cristo, porque a ressurreição declara a sua divindade. Além disso, o seu poder para salvar. Como é que o exemplo de Cristo, então, vai nos animar? Timóteo vai enfrentar sofrimentos. Então, temos o exemplo supremo do Senhor Jesus Cristo, que cumpriu todas essas figuras que nós temos aqui. O que aconteceu? Ressuscitou dos mortos. E agora ele tem um lugar à direita de Deus, com toda aquela glória. Então, por isso, este exemplo vai nos ajudar. Ele está, me parece, animando a Timóteo a olhar além desta vida. A vida aqui terminou para o Senhor Jesus, mas Ele está vivo, ressuscitado, para lembrar-se de Jesus Cristo ressuscitado, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, não era um gozo aqui, era futuro. Então, para o soldado e o atleta e o lavrador, realmente é depois desta vida que havemos de colher os resultados do trabalho e do esforço. E o fato que ele era da descendência de Davi, ele que sabia e tinha certeza que os
as promessas proféticas sobre ele, o daria o reino, mesmo enfrentando a morte, mesmo se sacrificando a si mesmo, não muda nada, porque os versículos que seguem vão também dizer a nós, se morrermos com ele reinaremos. Sim, exatamente. Então, temos que ir adiante, de versículo 9 até versículo 13, depois do exemplo de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, temos agora o exemplo de Paulo. Mas por que Paulo está disposto a sofrer? Versículo 9, ele diz, pelo que sofro. Então, à luz do futuro que seu Henrique destacou, Paulo está disposto a sofrer. Versículo 10, ele quer ver mais pessoas salvas. Então, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Ele quer ver mais pessoas gozando a bênção que ele está gozando. Então, daí continua com essas palavras, versículo 11 até versículo 13. A palavra fiel é estes princípios importantes. Então, os irmãos podem falar só um pouco nestes versículos, versículo 9 até versículo 13. Pelo que está se referindo ao meu evangelho, que ele falou no final do versículo 8, por anunciar a morte e a ressurreição do Salvador, ele sofria prisões e tudo isso? Sim. Deveríamos notar de passagem essa frase preciosa, o evangelho de Cristo, sim, o evangelho de Deus. Mas é bom quando nós podemos dizer, o meu evangelho, faz parte da nossa vida. O versículo 9 é mais um incentivo para o jovem Timóteo. Era para ele seguir o exemplo do seu pai na fé. E também seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que foi contado com os transgressores, Isaías 53. Sim. Eu fiquei pensando em Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Então, o pregador pode ficar preso, mas ainda há progresso na obra de Deus. Eu entendi que o Senhor nos colocou, os escolhidos, os não salvos. Ainda eu entendo o versículo, eu só não quero dar problema, mas eu entendo o versículo, os escolhidos como os que já são salvos. E ligo o versículo com o que segue. Ele está sofrendo por causa do amor aos que são salvos, porque através do fato dele ser vivo e sofrendo por causa do bem deles, eles podem alcançar esta salvação eterna, com glória eterna em Cristo. E versículo 11 a 13 explica o que ele está dizendo, versículo 10. Eu não estou contrariando, eu só estou deixando outra maneira de entender. É bom explicar isso. Tem as duas maneiras de entender a passagem. Eu vou explicar porque eu entendo da outra maneira. Para mim, o contexto é o meu evangelho, do versículo 8. Versículo 9, ele diz, pelo que sofro trabalhos. Pregando aquele evangelho, ele está sofrendo. Mas por que, Paulo? Sofro por amor dos escolhidos para que também, eu acho essa palavra importante, também eles alcancem. Eu já alcancei, mas eu quero ver outros alcançando essa salvação que eu tenho no Senhor Jesus Cristo. Então, assim que eu entendo a passagem no contexto. Mas eu sei que tem as duas maneiras de entender.
Então, mais algum comentário até versículo 13, irmãos? Será que tem outro versículo no Novo Testamento que ia levar-nos a pensar em não salvos sendo escolhidos? Sim. Mateus 24, versículo 22, Cristo diz, por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quando Cristo falou aquelas palavras, aquelas pessoas ainda não tinham se salvado. Também tem um princípio parecido em Atos capítulo 18, versículo 10. Para animar o seu servo, Deus disse para Paulo, tenho muito povo nessa cidade. Ainda não se salvaram, mas nós lemos deles como meu povo, tenho muito povo nessa cidade. Então eu vejo o princípio em outras passagens também. Na oração do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Sim, só que aquela passagem ele está falando claramente no futuro. É um pouquinho diferente, mas parecido. Seu James, no meio de tanto sofrimento da parte do apóstolo, preso, algemas, lutas, mas ele termina o versículo 10 falando daqueles que hão de obter a salvação em Cristo Jesus com glória eterna. Glória eterna. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Sim, ele não quer somente ver pessoas salvas, mas vivendo vidas obedientes e assim recebendo o galardão no futuro. Eu creio que este é o significado. Então, que também eles alcançam a salvação, que está em Cristo Jesus com glória eterna. Ele está pensando na recompensa. Então, além de ver pessoas salvas, ele quer ver aquelas pessoas andando bem nas coisas de Deus. Mas vamos ter que ir adiante, meus irmãos. Eu peço a ajuda dos irmãos. Já ouvimos sobre fidelidade, homens fiéis, em versículo 1, aliás, 2. Solene pensar em versículo 13, que servimos Senhor fiel. E se nós somos infiéis, Ele vai ficar fiel a si mesmo, quer dizer no sentido a não nos dar o prêmio. Sim, é assim que eu entendo a passagem. Então, versículo 12 diz, se o negarmos também, Ele nos negará, Ele não vai nos dar aquele prêmio. Se formos infiéis, Ele permanece fiel ao seu caráter. Ele não pode negar o seu próprio caráter. Assim eu entendo. Ele não vai nos dar o prêmio. Então, versículo 14 leva-nos a pensar novamente na importância de meditar nessas coisas, como já notamos no versículo 7. Traze essas coisas à memória. Diante do Senhor, ordenando-lhes diante do Senhor, quer dizer perante os olhos do Senhor. Então, este versículo mostra a responsabilidade deste homem de Deus na hora de ensinar o povo de Deus. Mas aqui temos, a partir dessa parte do capítulo, vemos estes problemas. Que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para perversão dos ouvintes. Então, ensinamento que não é de Deus vai trazer resultados, mas resultados sérios e negativos. Perversão dos ouvintes. Então, à luz disso, nós lemos no versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Mais uma figura. Obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Seu Jaime, eu não entendi bem aqui. Traz estas coisas à memória. Para Timóteo se lembrar, ou ele.
lembrar os seus ouvintes, a memória dos ouvintes. Eu acho que poderíamos incluir os dois pensamentos. Versículo 7 é a necessidade dele meditar pessoalmente, mas ele tem essa responsabilidade, além de meditar pessoalmente, de fazer os ouvintes se lembrar dessas coisas. Então, alguém quer dizer alguma coisa sobre este obreiro do versículo 15? O obreiro aprovado por Deus e visto pela igreja, é isto? Sim, isso é muito importante neste contexto de tantos problemas, que é possível ter um obreiro aprovado por Deus. Então, vale a pena enfrentar os sofrimentos, as dificuldades para ser aprovado por Deus. E por outro lado, tem a possibilidade triste de ficar envergonhado perante Deus. Então, deveríamos pensar nisso. Será que estamos estudando de perto a palavra de Deus? Será que nós podemos manejar bem a palavra da verdade? Isto quer dizer que nós deveríamos ter como cortar uma linha reta, entender o significado dessas passagens da palavra de Deus. So, James, aqui, como apresentar-te a Deus? Em que sentido? De que maneira? Como apresentar-te a Deus aprovado? Sim. O significado da palavra aprovado quer dizer posto à prova e comprovado fiel. Tem essa ideia. Então, leva-nos a pensar que Deus está examinando o nosso serviço e as nossas vidas. Então, nós deveríamos sempre agir entre o povo de Deus, não procurando a aprovação dos nossos irmãos, mas em primeiro lugar, a aprovação divina. Então, está nos dizendo que não é que chegue uma hora quando Deus coloca um carimbo aprovado. Antes é um exercício perpétuo de consciência, de manejar de tal forma a palavra de Deus, pondo-a em uso na defesa da verdade, visando a aprovação divina. A certeza desta aprovação virá perante o tribunal de Cristo, embora haja confirmações através da bênção de Deus sobre o trabalho realizado. Mas eu creio que seja um exercício constante. Sim. Um alvo a ser alcançado. Por quê? Porque sempre estamos continuando na luta, no trabalho. Então, até terminar o nosso trabalho, temos que ter este exercício constante. Maneja bem a palavra, está em contraste daqueles de versículo 16. Exatamente, e poderíamos continuar, versículo 16 e até entrando no versículo 18. Estes dois homens, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita. Um bom exemplo de alguém que não estava manejando bem a palavra de Deus. Tem que ligar. Qual é o sentido de manejar? Eu já disse que quer dizer cortar uma linha reta. Esse é o significado da palavra. Então,
Será que nós temos a habilidade? Eu estou falando comigo mesmo, de abrir as nossas Bíblias, escolher uma passagem e saber que mais ou menos entendemos o significado daquela passagem. Será que temos como explicar isso para um outro irmão? Então deveríamos ter essa habilidade. Tem um livro escrito com este título, e o sentido que dá ali é saber distribuir a verdade. Nos lembrando que esta é a última carta que Paulo escreveu, destaca-se a importância agora não de dons de profecia, não de homens se levantando como 1 Coríntios 14, com uma palavra e os outros profetas conferindo se era verdade ou não. Não tem isto agora. É a palavra da verdade. É este livro. Eu gosto de ligar esses conceitos com a última carta de Pedro, 2 Pedro, onde a mesma coisa temos. A palavra e a permanência disto, e a necessidade de manejar bem, de saber como usar este livro. Sim, isso é muito importante, porque sabemos que tem tanta confusão no mundo, pessoas destacando esses dons e tanta confusão. O que nós precisamos é irmãos que têm como manejar bem a palavra e não tem atalho. Vai precisar tirar muito tempo para estudar, para meditar na palavra. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, corta os 2 lados, saber manejar ela, não se atrapalhar no uso. Exatamente. Seu Roberto. Seu James, será que no contexto não tem a ver com esses problemas, esses homens ensinando doutrina falsa, e Timóteo tendo a responsabilidade de combater os erros com a palavra de Deus, para não deixar a menor dúvida? E às vezes nas igrejas surgem problemas, e irmãos têm que tratar aquele problema, eles precisam conhecer a palavra de Deus para tomar decisões baseadas na palavra de Deus. Sim. Seria isso? E nem sempre temos uma semana para estudar o assunto antes de dar a resposta. Então, aqui nós lemos versículo 14 de contenda de palavras. Versículo 16, falatórios profanos. Versículo 23, questões loucas. Então, pessoas abusando as palavras. Então, para responder e para ensinar, enfrentando este problema, nós temos que entender bem a palavra de Deus. E, como eu disse, muitas vezes nós não vamos ter tempo para estudar na hora. Precisamos ter o costume desde cedo na vida cristã de estudar a palavra. E daí nós vamos ter a espada para usar na hora certa, como lemos em Efésios capítulo 6. Amanhã nós vamos ver no capítulo seguinte como as Sagradas Escrituras são suficientes para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Por meio das Escrituras, habilitado para todo o serviço que Deus tem colocado em nossas mãos. Sim, Deus tem dado serviço para nós, mas também todos os recursos que precisamos. Mas o problema é que muitas vezes não estamos usando como deveríamos. Vamos entrar no versículo 19. É muito precioso deixar estes outros versículos falando dos problemas e entrar no versículo 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme. Eles podem atacar o edifício, mas não tem como atingir o fundamento. Eu creio que fala de Cristo. Nós lemos em 1 Coríntios 3, ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Seu James, não quero voltar, mas gangrena, tem pessoas aqui que é uma palavra que não é muito comum. Sim. Outra versão diz câncer. Então, quem sabe
mais fácil entender isso. Então, tem vários versículos aqui que estão destacando a mesma coisa, que o abuso da palavra de Deus também traz efeitos. Tem aquele crescimento que estraga a vida, que só traz problemas na vida, na saúde da pessoa, saúde espiritual da pessoa. Então essa é a ideia, que esse tipo de coisa só traz doença espiritual. No capítulo 1 nós estudamos sobre sãs palavras, modelo de sãs palavras. Sim. Temos o contraste aqui. Exatamente. A palavra que roerá como câncer, tendo células anormais que invadem as células sãs. Então, versículo 19, nós lemos do fundamento de Deus. Depois, lemos: o Senhor conhece os que são seus. Eu tenho ouvido pessoas citando só essa parte do versículo, quase dando liberdade para uma pessoa viver como quer. Mas o Senhor conhece os que são seus. Então nós não podemos julgar, mas podemos sim. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Parece que tem certas colunas na epístola para o apóstolo. Capítulo 1, eu sei em quem tenho crido. Capítulo 2, o firme fundamento de Deus permanece. Capítulo 3, toda a Escritura é divinamente inspirada. Capítulo 4, o Senhor me livrará de toda a má obra e me levará ao seu reino celestial. Pilares, colunas que permanecem através dos séculos, imutáveis, imóveis, até o dia de hoje, apesar de todas as tentativas do homem de tentar destruí-las. E observe que não diz, nesse versículo que estamos estudando, o Senhor conhece os que são seus, e os que são seus, aparte-se da iniquidade. Não diz isto. Parece que a pessoa, em proferir o nome de Cristo, mesmo, enfim, não sendo salvo, já está comprometido. É assim que eu entendo o versículo. Já usando o nome de Cristo, tem uma responsabilidade. Não dá para usar aquele nome sem viver de acordo com a palavra de Deus. Então, versículo 20, realmente eu peço desculpas, mas temos que entrar no versículo 20 e 21. Nós lemos de uma grande casa. Por que uma grande casa? Porque a minha casa não teria vasos de ouro. Então, numa grande casa tem essa variedade de vasos, mas também de pau e de barro. Então, tem uma grande variedade de vasos. Mas, conforme versículo 21, a coisa importante não é o material do vaso. E a possibilidade daquele vaso ficar contaminado. Um vaso de ouro contaminado com sujeira não tem utilidade nenhuma. Um vaso de barro é mais útil. Então, o grande princípio aqui é que para ser úteis no serviço de Deus como vasos, precisamos ter este exercício de ficar limpos de qualquer imundícia. A honra aqui seria o vaso limpo para poder ser usado? Eu creio que sim. Está falando de versículo 20. Nós lemos uns para honra, outros porém para desonra. Para entender essa frase, eu creio que nós temos que olhar no versículo 21. Um vaso limpo é um vaso para honra. É assim que eu entendo. E essas coisas, do versículo 21,
Se alguém se purificar dessas coisas, se refere a esses erros ou outras coisas? E a contaminação do pecado, eu creio. Os erros, por exemplo, que nós temos a partir do versículo 16. E o também do versículo 22 acrescenta outras possibilidades. Sim. Pode falar de novo, deixar todo mundo ouvir. Qualquer coisa que pode contaminar o vaso, torna-o inutilizável. Sim, mas nós não temos tempo para entrar nos detalhes dessa figura, mas vale a pena meditar nisso também. Um vaso é uma coisa vazia. Então, nós nunca deveríamos chegar ao ponto de pensar que nós somos bem importantes. Nós somos vasos. O importante, a nossa responsabilidade é ficar limpos. E assim, a maravilha é que Deus tem como nos usar. Eu tenho uma desconfiança que Himeneu e Fileto conquistavam a congregação com seu oratório. Olá, que homens para falar. Olha, sabe de uma coisa? Vasos de ouro. Mas tem algo mais importante do que ser vaso de ouro. O que eles não eram. Vasos limpos e puros, doutrinariamente. Então, como o seu João disse, depois do versículo 21, nós podemos dizer que temos mais coisas que podem nos contaminar, esses desejos da mocidade, e essas questões loucas do versículo 23. Então, terminamos com o versículo 24, a última figura que temos, o servo do Senhor. É realmente um título de Timóteo aqui. O servo do Senhor, ao servo do Senhor não convém contender. Enfrentando homens com doutrina falsa, é muito fácil cair neste laço. Sim. É algo que às vezes eu paro para pensar, será que eu estou contendendo à luz desta passagem? É bom tocar neste assunto, porque eu tenho passado por isso. Eu posso me lembrar de várias situações quando eu fiquei tentando apresentar a verdade, mas depois eu pensei, mas eu não convenci aquela pessoa, mas eu consegui entristecer a minha alma. Então, eu tentei pessoalmente aprender isso. E eu creio que essa passagem deveria nos ajudar. Nós não vamos convencer tais pessoas debatendo, discutindo com eles. Tendo a oportunidade, vamos apresentar a verdade e vamos deixar o assunto. E deixar o Espírito Santo operar. Mas a passagem mostra um certo controle que é necessário para quem quer fazer isto. Perder a cabeça, se esquentar, bater a boca, etc. Já perdeu o argumento. Pode se esquecer. Sim. Ou a pessoa não vai receber a verdade. Então, irmãos, precisamos, todos nós, aprender aqui o que nós estamos sendo ensinados. E deveríamos reconhecer, no versículo 25, que o arrependimento de tais pessoas não vem da nossa habilidade de discutir, vem de Deus. Porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, entendendo isso, eu creio que isso vai nos ajudar. O senhor tem para nos dizer, foge também dos desejos da mocidade. Na primeira carta, nós estamos lá, mas capítulo 6, tu, homem de Deus, foge destas coisas. Algumas coisas que ele mencionou na primeira carta. Aqui tem... Sim, é interessante ler essa passagem junto com
1 Timóteo 6, né? Porque tem muitas palavras iguais realmente nas duas passagens. Então, tem certos problemas que nós deveríamos enfrentar. Temos que lutar contra certas coisas. Mas tem certas horas quando precisamos. Foge também dos desejos da mocidade. Então, um bom exemplo seria José no Velho Testamento. O que ele fez? Na hora da tentação, ele fugiu. Então, é um bom exemplo do princípio que temos aqui. Em versículo 24, a palavra servo do Senhor é uma palavra que cabe a todo o crente. Servo do Senhor. Né? Sem dúvida. E por isso, todo o crente deve conhecer suficientemente as Sagradas Escrituras para ajudar os que estão no erro. A palavra servo, como o senhor bem sabe, quer dizer escravo. Quer dizer, como Paulo disse em 1 Coríntios 6, fomos comprados por bom preço. É verdade a respeito de todos nós. Qualquer pessoa salva foi comprada por bom preço. Então nós está falando para todos nós. Seu James, aqui tem, não convém contender, mas alguém lendo Atos 15, lá tinha os apóstolos e os anciãos, e Paulo e Barnabé, e houve grande contenda entre eles. Então, lá era um problema entre os crentes, e aqui é problema com descrente? Qual é a diferença? Sim, é interessante estudar de perto aquela passagem. Houve grande contenda, mas eu creio que aqueles homens principais, os anciãos e os apóstolos, não participavam dessa contenda, porque lemos de certos homens que se levantaram e criaram uma contenda, e vemos a sabedoria daqueles homens de Deus, em como eles trataram do assunto e chegaram à conclusão certa, conforme o que o Espírito Santo revelou para eles. Então, não deveria haver contenda neste sentido. E nós temos que cuidar na hora de enfrentar uma situação dessas. Atos 15 é um bom exemplo para nós, como deveríamos enfrentar uma dificuldade dessas. Então, versículo 26, em terminar, tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. A versão atualizada diz, tendo sido feitos cativos por ele, quer dizer o diabo, para cumprirem a sua vontade. E eu creio que a sua vontade fala da vontade de Deus. Então, na nossa versão não é tão fácil entender isso, mas eu creio que a versão atualizada nos ajuda neste último versículo. Esses dois versículos finais, seu James, Paulo está pensando em crentes atingidos pelo erro, desviados da verdade, ou pessoas não salvas? Eu creio que ele está pensando em crentes que, quem sabe, ouviram este tipo de ensinamento do versículo 18. Então, nós queremos operar para ver arrependimento na vida daqueles crentes e quer ver eles e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Um crente caindo naquele laço, nós queremos ver livre de novo e gozando as bênçãos divinas. Então, quero agradecer a ajuda de todos os irmãos.